Salve, gente! Professor Vitor Polilo na voz. Tudo bem com vocês? Pega a visão, ó. Hoje mais uma questãozinha agora da nossa Olimpíada Cearense de Matemática. Mais uma questãozinha de divisibilidade. Tá bom? De número de divisores, na verdade. E é isso. Mas antes, gostaria de pedir por gentileza para vocês seguirem esse canal, né? Se inscreverem nesse canal, no canal de Matemática Olímpica do professor Vitor Polilo, tá? Gostaria de pedir, por favor, também para que você curta esse vídeo. Eu esqueci o que eu ia falar, que loucura. Curta esse vídeo, compartilhe e me siga nas redes sociais também, beleza? Então vamos que vamos. Ó. Olimpíada Cearense de Matemática. Qual é o menor inteiro positivo com o mesmo número de divisores do número 2004? Vou ser ousado, né? Como a gente sabe, as Olimpíadas costumam utilizar o ano que elas são aplicadas para fazer questão. Então, eu acho, não vou cravar não, tá? Mas eu acredito que essa Olimpíada tenha sido de 2004, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, como que eu sei o número de divisores, tá? O número de divisores, gente, é o seguinte. Por exemplo, se eu tenho um número x qualquer e ele for igual a elevado a m vezes b elevado a n, ou seja, uma decomposição de números primos, tá? Com a e b primos, tudo bem? E obviamente, né, é importante colocar, eu acho excesso de cuidado, tá? Mas tem que colocar que o a é diferente de b, beleza? Então, quando eu tenho isso daí, o número de divisores, né, que eu vou chamar de d de x, o número de divisores de x, ele vai ser m mais 1 vezes n mais 1. Tudo bem? Então, sempre que eu colocar um número composto, ou um número primo, tá? Como uma multiplicação, né? Como uma multiplicação de números primos, uma composição de números primos, o número de divisores vai ser justamente os dois expoentes, ou os dois, ou os três, ou os 15 expoentes que tiverem, multiplicar mais um, né? Somar um nos expoentes e multiplicar. Tudo bem? Vocês podem dar um número com um número... Ixi, pera aí, gente. Você pode dar exemplo com um número pequeno? Posso sim, ó. Por exemplo, quantos múltiplos tem o número 12? O número 12, gente, eu vou fazer na mão primeiro e depois eu vou mostrar com a formulinha, tá? O número 12, ele tem os múltiplos dele, os divisores, né? E os divisores, na verdade, de 12, divisores de 12, eles vão ser, vamos contar aqui, eles vão ser 1, 2, 3, 4, 6 e o próprio 12. Esses são os divisores de 12. Ou seja, a gente tem 6 divisores, tá? Agora a gente vai fazer utilizando a fórmula. E aí eu vou mostrar para vocês que isso dá certo. Se eu escrever o 12, eu posso decompor o 12 da seguinte maneira. Por 2, 6. Por 2, 3. Por 3, 1. Então, o 12, eu posso escrevê-lo como 2 ao quadrado. Perdão, gente, espirrei. Como 2 ao quadrado vezes 3. Tudo bem? É uma decomposição de números primos? É. Quais são os expoentes? 2 e 1. Ou seja, o número de divisores... Eu odeio fazer esse D. Aí. O número de divisores do número 12 vai ser 2 mais 1 vezes 1 mais 1. 2 mais 1 é 3. E 1 mais 1 é 2. 3 vezes 2 dá 6. Tudo bem? Então, como a questão é curtinha, tá, gente? Eu aproveitei para dar uma revisadinha. Minha página aqui já está acabando, mas tudo bem. Dá para fazer aqui nesse pequeno pedaço. Então, ele quer saber qual número... Eu vou fazer aqui no canto, tá? Ele quer... Não vou fazer só no canto, não. Peraí, deixa eu pegar aqui. Ele quer saber qual número tem a mesma quantidade de divisores do número 2004. Então, o que a gente vai fazer primeiro de tudo?
a gente vai saber quantos divisores, obviamente, tem o 2004, né? Então, o 2004, eu vou dividi-lo aqui, ó. Será que vai ficar reto? Vamos ver. Ficou. Então, 2004 por 2 vai dar 1002. Por 2 vai dar 501, certo? Por 3 o 501 vai dar 167. É isso? Sobra 2, dá 1. Sobra 2, dá 6. Sobra 2, dá 7. Isso. E o 167, gente, é um número primo, tá bom? Então, esse número vai ser... O 2004, ele é 2 ao quadrado vezes 3 vezes 167. Opa, 167. Tudo bem? Que vai dar o número de divisores. Então, os divisores de 2004 vai ser igual a 2... Deixa eu fazer mais para cá. 2 mais 1 vezes 1 mais 1 vezes 1 mais 1. Que são 3 vezes 2 dá 12, dá 6 vezes 2 dá 12, né? Então são 12 divisores. Tudo bem? Coloquei aqui bem pertinho de mim. Como que eu vou achar um número que tenha o menor número possível que tenha 2 divisores? Ah, professor, você pode colocar, sei lá, 2, que é o menor primo, né, elevado a 11. Porque aí vai ficar 11 mais 1, vai ter 2 divisores, né? Verdade. Mas, contudo, entretanto, todavia, beleza? A gente tem que pensar que, vou terminar aqui, tá? A gente tem que pensar o quê? Em espalhar o máximo possível. Quanto mais a gente espalha, melhor é. Então, eu consigo um número 12 com 4 números? Na verdade, não. Mas eu consigo com 3, que nem está aqui. Então, o número que eu quero, ele é... O número que eu quero, que é o menor número aí que ele pede, ele vai ser 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5. Por quê? Porque são os menores primos que tem, certo? Nessa configuração, que é a mesma configuração do 2004, né? Só muda os números. Isso daqui vai dar 4 vezes 3, que dá 12 vezes 5, que dá 60. Esse é, com certeza absoluta, o menor número que tem 12 divisores. Tudo bem? Por que eu falo isso? Porque assim, se eu quiser, eu posso testar outras coisas. Por exemplo, 12 é 4 vezes 3. Então eu poderia, sei lá, colocar 2 elevado ao cubo vezes 3 elevado ao quadrado. Porque ia ficar o número de divisores, né? 3 mais 1, certo? Vezes 2 mais 1. Tudo bem? 3 mais 1 vezes 2 mais 1. Que dá 12 divisores. Só que 2 elevado ao cubo dá 8. E 3 elevado ao quadrado dá 9. Então esse número aqui é o 72. E 60 é menor do que 72. Tudo bem? Então lembra disso. Quando você precisar fazer contas desse tipo, e tem uma que caiu inclusive no IME, no Instituto Militar de Engenharia, 2020. Quando você for fazer contas desse tipo, você primeiro descobre quantos divisores tem que ter, e se ele quer o menor possível, você espaça o máximo possível. O que é espaçar? Colocar o máximo de números primos possível. Se eu pudesse, eu colocaria tipo 2 vezes 3 vezes 5 vezes 7 vezes 9, vezes 9 não, porque não é primo. Vezes 11, etc, etc. Se eu pudesse, eu colocaria isso. Mas não dá, porque são só 12 divisores, entende? Ah, e se ele perguntasse qual é o maior, né, número, vamos dizer assim, dentro de um intervalo. Você vai pegar o maior número daquele intervalo e elevar a 11, por exemplo. Tudo bem? É o menos espaçado possível. Beleza? Maravilha, gente. Então é isso, tá bom? Essa questãozinha é uma questão boa da Olimpíada Cearense. A Olimpíada Cearense de Matemática é muito boa.
né? O Ceará é outro nível, né? Tenho amigos, professores de Olimpíadas do Ceará, é outra pegada. Beleza? Então é isso, um grande beijo, até semana que vem e tchau!